Sejam muito bem-vindos a este nosso guia de hoje. Gente, o que a gente vai explorar aqui vai muito além daquela leiturazinha teórica cansativa, sabe? Estamos falando da obra Domine a Ansiedade, Estratégias para uma Vida Equilibrada, da psicóloga clínica Richama Constantino. Para ser bem sincero, isso aqui é praticamente um manual de sobrevivência, especialmente para quem trava aquelas batalhas diárias contra o sofrimento emocional. O propósito da autora é super claro. Ela não quer só passar a mão na cabeça. Ela entrega ferramentas reais, concretas mesmo, para transformar toda essa dor numa estabilidade de verdade. Mas aí fica aquela dúvida no ar, né? Sabe aquela sensação de que a própria mente virou uma armadilha? É possível se libertar disso? Essa é a grande questão que ecoa na cabeça de qualquer um que carrega o peso dos transtornos de humor. A gente precisa começar validando uma coisa muito real. A dor da ansiedade e aquelas ondas pesadas de tristeza são simplesmente exaustivas. É um fardo imenso. Uma luta diária contra uma mente que suga toda a energia e esperança. E o mais legal é que é exatamente com esse nível absurdo de empatia que a autora abre o jogo no material. E olha, não dá para subestimar o impacto disso. Essas flutuações extremas causam um estrago enorme. Quem passa por isso sabe bem que não é só uma fase, como muitos dizem por aí. Esse caos interno destrói relacionamentos que antes eram saudáveis, acaba com o foco no trabalho, aniquila a qualidade do sono e pronto, a pessoa entra num ciclo sufocante que se retroalimenta. É como estar preso numa montanha-russa sem freios, o que gera uma sensação constante de desesperança. Resumindo, desregula a qualidade de vida por completo. Então, seção 1, a dor da ansiedade. Bom, vamos mergulhar nisso. Entender essa dor sob uma lente clínica é, sem dúvida, o ponto de partida para a melhora. O livro traz uma frase do psiquiatra Aaron Beck que é a base de tudo, olha só. Se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar nossos objetivos. Isso já puxa a gente direto para o coração da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. A ideia aqui é genial. A ciência prova que não é exatamente o que acontece com a gente que gera o pânico. O cérebro processa o medo num piscar de olhos, sim, mas o que dita o nosso sofrimento profundo é a forma como a gente interpreta o que aconteceu. E isso nos leva à seção 2, quebrando crenças limitantes. Na prática, quebrar essas crenças significa aprender a caçar e contestar aqueles pensamentos automáticos super negativos. Sabe aqueles pensamentos que brotam do nada na nossa cabeça, distorcem tudo e jogam ansiedade lá nas alturas? Eles precisam ser levados para o banco dos réus. O manual faz uma categorização muito interessante, dividindo tudo em 3 grandes crenças tóxicas. Primeiro, o desamor, aquela dor lá no fundo de achar que não é amável, que ninguém te quer por perto. Segundo, o desamparo, a sensação de estar de mãos atadas, impotente para mudar as coisas. E o desvalor, a crença cruel de ser inútil. Juntando as 3, nossa, é o combustível perfeito para o isolamento e para a ansiedade crônica. Mas calma que tem saída, e tem um jeito muito bem estruturado. O guia usa o que chamamos de reestruturação cognitiva como uma verdadeira marreta para arrebentar essas correntes. É um trabalho de identificar a crença tóxica assim que ela aparece, bater de frente com a lógica dela e, aos pouquinhos, trocar por algo mais equilibrado, mais real e, acima de tudo, mais gentil. É literalmente reescrever o código de funcionamento da própria mente. Agora, avançando para a seção 3, Mindfulness e controle emocional. Porque, depois que a gente começa a organizar a mente, a gente precisa de táticas para lidar com aquele incêndio emocional que já está queimando no corpo. E aqui o negócio fica fascinante. Isso não é papo místico, não. É ciência pura. O texto traz estudos neurocientíficos provando que praticar mindfulness altera a estrutura física do cérebro. Acredite se quiser, aumenta a densidade da massa cinzenta nas áreas que controlam as emoções e consegue acalmar a amígdala, que é o nosso grande botão de pânico cerebral. Ou seja, é treinar o cérebro para parar de tocar o alarme de incêndio quando não tem fogo nenhum. Isso ilustra brilhantemente como o livro tira a coisa da teoria e joga na prática imediata. Pega a respiração quadrada, por exemplo. É uma técnica fantástica para momentos de crise. É assim, a gente puxa o ar lentamente contando até 4, segura o ar lá dentro por 4 segundos, solta devagarinho por 4 e fica com os pulmões vazios por mais 4 segundos. Repetir isso é como apertar um botão de desacelera no sistema nervoso autônomo. O coração acalma e a gente volta pro agora. E detalhe, esse é só um dos vários truques poderosos que a autora ensina no material. Vamos para a seção 4, a tríade do bem-estar. Aqui a gente entra na fundação física da coisa. Porque não adianta nada arrumar os pensamentos se a biologia do corpo não estiver ajudando, certo? A mente não flutua separada do resto. Então, o primeiro pilar dessa tríade é o que a gente come, nutrição.
O guia cita dados sensacionais de pesquisas de Harvard mostrando que a comida mexe diretamente com o nosso humor. Coisas como o ômega 3 dos peixes ou alimentos ricos em triptofano são literalmente tijolinhos que constroem neurotransmissores essenciais. Então, comer bem deixa de ser algo só focado na estética e passa a ser uma intervenção psiquiátrica de base. O segundo pilar é colocar o corpo em movimento. A atividade física regular é mostrada como uma das armas fisiológicas mais poderosas que a gente tem contra essa bagunça emocional. Funciona igualzinho a um remédio natural. Quando a gente treina, o corpo descarrega uma enxurrada de neurotransmissores importantes, tipo serotonina, dopamina, endorfina. É uma verdadeira injeção de ânimo biológica. Impossível ignorar isso no caminho para o equilíbrio. E para amarrar essa tríade, vem o terceiro pilar, o sono. O manual deixa muito claro que cuidar da higiene do sono não é um capricho, é um tratamento inegociável. Dormir mal simplesmente destrói o nosso ritmo circadiano e enlouquece a forma como o corpo lida com o estresse. É durante o sono que a gente consolida as emoções e repara as células. Sem uma noite de qualidade, qualquer tentativa de estabilizar a mente acaba desmoronando, não tem outro jeito. E para fechar com chave de ouro, seção 5, o seu manual prático. É aqui que a mágica acontece e tudo faz sentido. O que torna esse e-book da Rishama Constantino algo tão indispensável é que ele se recusa a ficar só no mundo das ideias. Ele é um roteiro para agir. A mensagem que fica super embasada é a seguinte: viver uma vida funcional, com significado e em paz é totalmente possível. Superar essa guerra diária de uma mente desregulada não é um sonho distante, é um projeto viável, mas com certeza exige o conhecimento certo, as técnicas validadas e aquele direcionamento profissional primoroso que o manual entrega em cada página. Tem uma frase da autora no texto que bateu forte para mim. Ela diz: escolher alimentos saudáveis é você dizendo "eu te amo" para o seu corpo. Isso vale para tudo que a gente falou aqui, viu? Colocar essas estratégias estruturadas em prática é, na sua essência, o maior ato de autocompaixão e de busca pela própria cura que a gente pode ter. É assumir as rédeas através do autocuidado inteligente. Então, para a gente encerrar essa nossa análise profunda, eu deixo uma reflexão no ar. Diante de ferramentas tão claras, testadas e acessíveis, qual é o seu primeiro passo para reconquistar o equilíbrio hoje? O conhecimento está aí organizadinho e pronto para ser aplicado. O mapa da mina, as chaves para sair dessa prisão emocional, tudo isso está dentro das páginas desse guia incrível. Sem dúvida alguma, é uma leitura fundamental para quem decidiu transformar a saúde mental de uma vez por todas.